Peço que a igreja abra a palavra de Deus no livro do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura numa parábola bem conhecida que Jesus Cristo fez sobre a parábola das 10 virgens. Nós vamos ler a parábola de Jesus sobre as 10 virgens. E nessa parábola, irmão, a gente precisa entender a mensagem, porque foi o próprio Senhor Jesus quem está fazendo essa parábola. E por que a parábola? A parábola é a forma dele criar figuras. Ele cria um cenário ou um filme para que ajude as pessoas a memorizar melhor, a compreender a mensagem melhor. E nessa mensagem ele fala de 10 virgens, são todas virgens. E ele fala também que havia uma diferença entre 5 e as outras 5. E essa diferença fez com que 5 delas fossem consideradas loucas, né? Ou imprudentes. Tá? E a gente precisa entender o que ele está querendo dizer com isso. Então vamos ler Mateus 25, versículo 1 até o versículo 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja o caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fecharam-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, essa parábola Jesus está falando sobre... A gente tem que entender todo esse contexto, que desde o capítulo 24, um capítulo anterior, ele está falando sobre a sua volta. Aqui é quando Jesus já conclui muitos sermões, dizendo-se, né, falando do reino, e aí no final ele começa a falar sobre a sua segunda vinda. Porque naquele exato momento estava se cumprindo a profecia que falava da primeira vinda dele. Então Jesus está lá, a profecia se cumpriu. E agora ele está renovando a profecia, mas falando do quê? Da sua segunda volta. Ele está dizendo: eu vou embora, mas eu vou voltar. Então a gente precisa entender, irmão, que Jesus está falando aqui que são 5 virgens. A virgem significa, né, que são 5 pessoas. Aliás, são 10 virgens, né? E todas elas são virgens, tá? Ou seja, Jesus cria uma parábola aqui, irmão, justamente entre esposa e noiva. Por quê, irmão? O que é que tem na relação esposa e noiva? Amor, compromisso, fidelidade. Então ele cria essa parábola justamente colocando nela a figura do esposo e da noiva. E as 10 eram virgens. Só que aconteceu uma coisa. Quando geralmente a gente sempre pensa assim, quando se fala de um casal que está noivo, o que a gente imagina? Aquele amor entranhável um pelo outro. Eles não vê a hora de se casar.
E é sobre isso o que Jesus está falando. Amor. Aqui são 10 pessoas convertidas. São 10 pessoas que ouviram o evangelho. Ou seja, está muito longe do lugar de onde a gente veio, nem evangelho tinha. Aqui está falando de pessoas como nós que estamos aqui. Pessoas convertidas. Só tem um detalhe. Aqui nas escrituras está falando que o esposo demorou para vir. E o que aconteceu? Aquele amor não foi renovado. E aquelas pessoas começaram a parar de falar um pouco do esposo, começou a se preocupar com os afazeres que estavam na frente dos seus próprios olhos, começaram a cuidar da sua própria vida e começou a esfriar o amor pelo noivo. Ou seja, o desejo ardente de ver Jesus voltando foi amenizando. Muita gente continua indo para a igreja, continua falando de Deus, mas não tem mais aquele amor, aquela chama vai apagando. Gente, observa que aqui está falando de uma lamparina e azeite, e noiva e esposo, ou seja, o fogo, a lamparina é o amor. Então, irmão, as escrituras estão falando aqui, quando fala de esposa, noivo, chama, fogo, está falando daquele fogo, é a mesma passagem que eu até esqueci de separar aqui, quando fala lá em Apocalipse, eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Qual é o primeiro amor de quando nós somos convertidos, irmão? Nós até choramos, só quando ouve o nome de Jesus já chora. Já sente aquele amor, já sente aquele prazer, a gente já chora. E Jesus Cristo, o que ele está falando nessa parábola aqui? Não deixa que esse sentimento se apague. Não deixa que esse sentimento diminua. Você tem que alimentar esse sentimento. Nós temos que alimentar esse sentimento, continuar alimentando esse sentimento, irmão. Ou seja, essa mesma parábola está falando vigia, ou seja, não fique desapercebido. Vigie. As 5 prudentes eram aquelas que não esqueceram de Jesus. Elas estavam tão preocupadas, o amor delas era tão grande que elas pensaram, peraí, e se acabar o meu azeite? Peraí, e se ele demorar? Vamos preparar uma vasilha. Lá fala que elas tinham na vasilha azeite extra. É amor. Amor por Jesus. A vasilha, irmão, é o nosso coração. O óleo é a chama desse amor por Jesus Cristo, né? E a gente não pode esquecer isso. E como que a gente vai alimentar esse óleo? Como que a gente alimenta? É sempre meditando no Evangelho, falando de Jesus, se envolvendo com a causa do Evangelho, falando de Jesus Cristo. Conforme mais você fala, mais esse sentimento vai aumentando dentro de você. Mais você sente vontade, principalmente quando você fala de Jesus e você vê o resultado, almas se convertendo, pessoas crendo, aquilo vai aumentando mais o seu desejo, o seu prazer, irmão. E o que você acha se Jesus vier na sua vida te buscar e você estiver em plena atividade, falando de Jesus Cristo? Você acha que você vai ficar do lado de fora? Não vai ficar. Outra coisa interessante que a gente viu aqui, o que as virgens loucas disseram? E as loucas disseram às prudentes, olha aqui, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam não. Ou seja, irmão, aqui está falando que as pessoas que ficarem desapercebidas forem apenas... Porque tem muita gente que, Jesus é bom, eu preciso dele, ele morreu por mim na cruz, glória a Deus. Aí ele vai lá, se batiza, depois ele acha que é um cumprimento de um rito. Cumpri um rito, acabou, não preciso mais me preocupar com Jesus. Não preciso mais falar de Jesus, né? Eu já fiz minha parte. Não, meu querido, isso é sinal de que você não tem amor. Isso é sinal de que você ainda não manifesta. O amor é uma forma de gratidão pelo que Deus e Jesus Cristo fez por nós. É uma forma de manifestar essa gratidão. Então, irmão, as loucas
falaram, dai-nos do seu azeite. Elas falaram, não. Eu vou fazer uma pergunta para todos nós, até para mim aqui. Tem como você doar amor para outra pessoa? Tem como você falar, tá bom, eu vou te dar amor por Jesus? Essas pessoas viram a volta de Jesus e elas tentaram se santificar com urgência novamente. Tentaram falar de Jesus, o que eu vou fazer agora? Ele tá vindo, eu tô arrependido, aí vai cair as escamas, a pessoa vai entrar em desespero, porque tá arrependido, ela largou Jesus e foi viver a sua própria vida. Tem um monte de passagens bíblicas que falam sobre isso. Jesus Cristo disse, se você encontrar a sua vida, você perde aquela lá do céu. Se você perder a sua vida daqui, aí você encontrou aquela do céu. O que ele está querendo dizer? A partir do momento em que Jesus Cristo nos chama, nós somos convertidos, irmão, hoje nós vivemos para Jesus, não é mais para nós. Nós não estamos vivendo mais a nossa vida. Jesus Cristo não morreu por você na cruz para que você superabunde no mundo, viva abundantemente o mundo. Não, irmão, pregações passadas, eu acredito que foi até a última, a pregação foi, viva a partir de agora em resposta a esse amor que você provou. E existe várias passagens bíblicas. Outra parte que Jesus Cristo fala para Pedro, quando você era mais novo, você cingia a você mesmo e você ia aonde você queria, mas quando ficares velhos, outros te cingirão e você irá aonde não queira. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Jesus, o contexto da fala era, Cristo está mandando ele ir trabalhar na obra. O que ele está querendo dizer ali? Pedro, quando você não me conhecia, você se vestia sozinho e ia para onde você queria. Mas a partir de agora que eu vesti você do Espírito Santo, que eu te enchi, você vai aonde eu mandar. Irmão, Deus não vai mandar assim, obrigado. Ele vai te mostrar, você vai sentir, você vai saber. E Deus espera a sua resposta. Qual? De obediência. Quem ama, obedece. Quem ama, vai. E nada do que você fizer, o que ama, não faz para ter uma recompensa. Ele não faz, eu estou fazendo porque eu quero a vida eterna. Não, meu querido. Em primeiro lugar, nós já temos a vida eterna. Ela é Jesus. Eu já tenho ele. Não perco. Segundo lugar, irmão, quem ama de verdade, não faz por interesse. Você não faz por recompensa. Quem faz por recompensa é porque não ama. Quem faz por amor daquele que eu amo. A gente faz simplesmente em resposta do amor. A mãe, como a gente viu, a mãe aqui preocupada com o seu filho, ela faz tudo por amor ao filho, não pelo que o filho possa devolver para ela de volta. Uma mãe cuida de um filho, alimenta um filho, ela balanga um filho para poder dormir, ela veste o filho quando já está maiorzinho, ela pega na mão dele dias e dias a fio, e levando para a escola até que vira um homem adulto. Ela não faz essas coisas esperando, eu vou ficar velha, ele vai cuidar de mim. Não, ela só faz por amor. Por amor. E é só isso o que Deus nos pede. Me ame. Deus está pedindo para a igreja amá-lo. Só isso. Deus não quer que você o ama pelo que ele pode te dar. Deus não quer seu amor olhando para as costas dele, se ele tem um reino eterno para te dar. Não. Ele quer que nós o amemos. Simples assim. Quem ama, irmão, serve de prontidão, sem esperar nada de troca e em volta. Se você entendeu quanto você era pecador, e você entender que um homem inocente, sem ser obrigado voluntariamente, morreu porque te amou, somente te amou, irmão, já deveria ser o suficiente para você fazer tudo por ele também, por amor. Então, nessa parábola, o Senhor Jesus está exortando
que aqueles que perseverarem no amor, aqueles que continuarem no amor, esses entrarão nas bodas com ele. Jesus quer a noiva que o ama. Jesus quer desfrutar do nosso amor, irmão. E lá nas Escrituras, quando ele ora, se não me falha a memória, Lucas capítulo 17, ele fala: Pai, eu quero que eles estejam comigo aonde eu estiver. Amor, irmão. Um amor entranhável. Né? Então, irmão, a gente precisa estar sempre meditando no Evangelho, porque não basta a gente só crer. Você crer e acha que resolveu um problema que você tinha com Deus e agora eu vou viver minha vida. Ou você pode ainda até parecer um cristão, continuar, mas você não ama. Tem diversas parábolas de advertência que se liga a essa. Mateus capítulo 7, no versículo 22, Jesus Cristo, ele nos adverte, ou seja, ele nos avisa. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, Senhor. Nós era crente. Senhor, e em teu nome expulsamos demônio, e em teu nome não fazíamos muitas maravilhas. E então o Senhor Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São pessoas que eram crentes. Esses aqui estavam agarrados apenas aos ritos de culto, às maravilhas. Eles gostavam de pregar e ver que cumpria. Eles não estavam fazendo nada disso por amor a Jesus. E é exatamente o que Jesus disse para as virgens loucas: em verdade vos digo que não vos conheço. Igualzinho ele fala em Mateus 7. Nunca vos conheci. Irmãos, então a gente tem que ficar sempre atento, irmão. É por isso que a gente, se você não tem essa disposição, eu também não tenho essa disposição, nós temos que orar e pedir: Deus, aumenta em mim o amor, este azeite, Senhor. Senhor, eu não quero ficar ocioso, parado, Senhor. Me coloca no coração um dom, Senhor, me ensina alguma coisa para fazer para o reino, para o evangelho, irmão. Não é para esse culto, não é para nós que estamos aqui. Pede a Deus para te dar alguma coisa para fazer para o reino de Jesus, para a igreja, aquela igreja invisível. Aquela é a igreja imaculada, limpa, pura e perfeita que Jesus purificou com o seu próprio sangue. A oração, irmão, é o que Jesus Cristo está dizendo: vigia e ora. Fique atento e fale com Deus tudo o que você quer, tudo o que você precisa para fazer a vontade de Deus. Fala e peça que Deus vai te dar. A gente não pode, irmão, simplesmente se tornar uma árvore infrutífera. Tem muita gente que vai para a igreja, volta para casa, não faz nada pelo reino, não falou de Jesus para ninguém, nem os seus próprios parentes. Ele acha que ele está salvo, mas ele não fala de Jesus nem para os seus próprios parentes. Irmãos, por amor a nós, Jesus Cristo abriu a sua boca, e abrindo a sua boca, até os seus parentes, seus irmãos o abandonaram. E nós também temos que abrir a nossa boca. Se é verdade, irmão, se o que você está dizendo é verdade, se o que você vai dizer está nas Escrituras, a gente tem que dizer, irmão. Porque ou você ama os seus amigos e os seus parentes, ou você ama Jesus. Jesus está vendo isso, está observando a nossa manifestação. Não tem outro caminho. Ah, mas e se eu não falar nada? Você é omisso, também não manifestou o amor. Irmão, agora é a hora de pegar a cruz e colocar nas costas e andar. Agora o que é a cruz, irmão? A cruz é os mesmos vitupérios de Jesus, ou seja, por falar a verdade, abandonaram, falaram mal, ao ponto até de crucificá-lo. Fica tranquilo, irmão, ninguém vai te crucificar. Mas você também não pode
ficar assustado, ou não querer se manifestar, ou falar a verdade. Se você ama de verdade Jesus Cristo, se você ama a sua parentela, seus irmãos, sua esposa, seu esposo, a sua família, a maior manifestação de amor que você possa dar para eles é falar para eles a verdade. É apresentar o remédio, a cura. E aí você está transferindo para ele a responsabilidade sobre a vida dele. Se ele aceitar, bem. Se ele não aceitar, o problema será deles. Mas a gente tem que fazer isso, irmão. Nós não podemos ser omissos. Eu não vou fazer nada, deixa que os irmãos aí faz. A igreja faz. Não, irmão. Existe um mandamento para todo cristão. Ide e anunciai o evangelho. Esse é mandamento universal. E Jesus Cristo, e a única forma de você aumentar o azeite, irmão, é trabalhando no evangelho. É falando de Jesus Cristo, orando, pedindo a Deus dons e manifestações. Deus vai dar o dom, irmão. Seja para entender a Bíblia, seja para você falar de Jesus. Senhor, me ajuda a distribuir o evangelho, me ajuda a transferir um pouco do azeite que eu tenho, Senhor. Porque quando chegar a hora, irmão, não adianta mais. Às vezes nem chega a hora para a humanidade. Às vezes quando a gente vai parar num leito de um hospital, não vai dar mais tempo, irmão. Fica fácil você falar, porque você já é convertido. Você já é um convertido, você já conheceu Jesus. Não dá tempo de você falar, eu quero aceitar Jesus agora. Não, você já aceitou Jesus. O seu problema é que você não fez nada por Jesus. O seu problema é que a sua lamparina está vazia. Ou seja, você está consciente, igual as loucas aqui, ó. Elas estavam conscientes, elas sabiam que precisavam do azeite. Mas qual era o problema delas? É porque não dava mais tempo para encher a vasilha de azeite, irmão. Ou seja, imagina um momento de desespero, você está vendo o fim. Você sabe que está no fim, você percebeu que não está preparado, você achou que era só crer e se batizar, mas você está vendo o fim de tudo, você está no leito de cama, você não consegue nem ficar mais em pé, e você vê o fim chegando, e aí você lembra do seu parente, você lembra daquele outro, eu devia ter falado, era para falar de Jesus, Senhor, me chamaram para fazer aquela viagem, tinha alguém que precisava ouvir, nada disso vai dar mais tempo, irmão. Você vai pegar na mão de alguém que você vai ver do seu lado, que é um crente fervoroso, fiel, é um crente que está com a lamparina acesa, você falar, irmão, me ajuda, me dá do seu azeite, e falar, não posso, não consigo, não dá para te dar. Não vai dar, irmão. Irmão, Jesus Cristo não quer que as pessoas creiam nele ou atentam a consertar sua vida só porque chegou a hora dele vir. Quem ama, ama agora, ama amanhã, ama por um ano, ama por 10 anos, ama por 80 anos esperando ele. Quem ama, ama. Eu creio que Jesus vai voltar, irmão, seja amanhã, seja daqui a 80 anos. E uma coisa que do meu coração não sai, eu quero ver Jesus. Eu o amo, e eu não o amo pelo que ele vai me dar na glória, eu o amo pelo que ele fez por mim. Eu o amo porque ele morreu e não precisava ter morrido. Ele simplesmente poderia deixar nós tudo ser condenado, mas ele me amou. Eu convido vocês a lerem de novo a parábola do filho pródigo, que a gente fez a pregação talvez sábado passado. O filho pródigo foi convertido e amou o pai, porque o pai o amou. Simples assim. Simples assim. Naquela parábola o filho pródigo foi salvo, o filho mais velho não. O filho mais velho é esse que está aqui, ó, é a virgem louca. É aquele que serve a Deus por interesse, esperando recompensa. O filho mais velho só estava fazendo e agradando o pai, porque estava de olho no tesouro do pai.
Ele queria só o tesouro. Talvez se o pai morresse seria até bom para ele. O filho mais novo entendeu que não merecia o pai que ele tinha. Ele amou. Ponto final. E a resposta desse amor é porque Deus, mesmo sem você merecer, irmão, Ele nos buscou e ainda vai devolver para nós de novo a herança na glória dele. Nós já estávamos com a herança. Pecamos, fomos destituídos. Ele nos buscou, nos amou e ainda assim nos devolve a herança. Isso é amor, irmão. Isso é amor. E aqui o Senhor Jesus está nos alertando. Ele está falando para os discípulos: olha, quando eu for embora, não se esqueçam de mim. Pode ser que eu demore. Não se esqueça de tudo que eu fiz por vocês. Não se esqueça de tudo que vocês ouviram. O apóstolo João, irmão, ele teve o privilégio de encostar em Jesus. Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu, mas não foi permitido falar o que ele viu. João foi levado no futuro, viu o Apocalipse, viu a glória de Deus, e Deus ainda assim permitiu que ele falasse o que viu. Vai, escreva, João. João era um dos 12. Mas como que João se classificou? João se classificou: eu sou aquele que via a glória. Eu sou aquele que era um dos 12. Falou: eu sou aquele que Jesus amava. Ele foi lembrado por isso. Ele não foi lembrado pelo que ele era. Ele se referiu a ele como o que Jesus fez por ele. Está escrito lá no Evangelho: aquele a quem Jesus amava. Isso é amor, irmão. É amor. Você deveria, eu também, deveríamos ficar felizes só por Jesus nos amar. Senhor, o que tu quer que eu faça, Senhor? Essa é a oração que você vai fazer, irmão. Às vezes você está falando no seu coração: Senhor, o que eu faço? E essa é a resposta, irmão. É essa a pergunta que você vai fazer. Você vai falar com Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faço? E o Espírito Santo vai encher o seu coração, irmão. Vai encher, você vai se levantar com porção dobrada. E você vai trabalhar e não vai parar mais. Porque é bom trabalhar para Jesus. É bom trabalhar para o reino, irmão. Não tem afronta que para a gente. Ao contrário, quando começar as lutas, as afrontas, a guerra, você vai se alegrar, irmão. Porque sofrer, Jesus falou: alegrai-vos se vos perseguirem por causa do reino. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. E nessa parábola, irmão, Jesus Cristo está nos alertando e dizendo: não se esqueça. Pode ser que o noivo demore e não fiquem desapercebidos. Aqui ele manda vigiar, irmão, e aqui ele orienta todos nós a orar. Porque, irmãos, tem o que Deus mais abomina, irmão: o cristão que é convertido, mas parece que já não é mais o cristão do começo. É um cristão, meio que não é cristão, fica no meio do caminho. E lá em Apocalipse, Jesus Cristo disse: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque, em outras palavras, você é falso. Porque é bom que você frio, mas pelo menos é verdadeiro, ele é frio. Quente, seja crente, cristão de verdade. Não fique no meio do caminho. Não queira agradar o mundo, irmão. Não queira ser igual ao mundo. A nossa missão aqui, irmão, é levar o evangelho e copiar Jesus. É tentar se parecer o máximo que for possível a Jesus Cristo. É essa a nossa missão. E isso a gente não pode esquecer. Então não seja morno, irmão.
Não seja morno. Se você creu no evangelho, se você entendeu, irmão, a palavra, se você creu, se você é um convertido, irmão, agora chegou a hora de você pensar nas coisas que são do céu, nas coisas que são de Cristo. Chegou a hora da gente buscar agradar a Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais o nosso tempo. Você, irmão, está convertido? Os seus pecados foram pagos? Foram. Mas agora é a hora que Deus está te observando para ver se você o ama. A conversão, o Espírito Santo te convertendo, significa que Deus te amou. Agora que você vai dar a resposta desse amor, é como você vai agir na sua vida. Se você é uma pessoa que genuinamente ressuscitou com Cristo, irmão. Quando você é convertido, irmão, aquilo não significa que você está amando a Deus. Não, querido. Se você está entendendo assim, você entendeu errado. Deus só te abriu a mente para você entender que o lugar que você está, a situação sua é complicada. É muito complicada. Se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. Então você pega e corre. Depois que você creu, você corre para fazer um concerto com Deus, né? Eu criei, está convertido. Aí você vai e se batiza. E isso significa que você só está cumprindo o rito porque Deus te amou. É a vida que você vai levar agora. É quem vai dizer se você ama a Deus ou não. Viva em resposta a esse amor, irmão. Não seja a virgem louca, irmão. Elas eram virgens. E em várias passagens, está aqui Apocalipse que fala, o morno Deus vomita. O morno é aquele que conhece, ele sabe, mas ele está parado no meio do caminho. Ele nem serve a Deus de verdade, nem vai para o mundo de uma vez, porque ele também tem medo de ir para o mundo, mas ele fica como algo sem fruto, parado, estagnado. Não, irmão. Não, aqui não se trata de você ter que andar com uma saia lá embaixo, ou não, está falando da sua resposta ao mundo, irmão. E uma coisa para nós encerrar essa palavra aqui, uma coisa que você tem que aprender, nós temos que aprender, irmão. As prudentes disseram o quê? Mas as prudentes responderam dizendo não. Nós temos que aprender a dizer não, se aquilo não é do agrado de Deus. Se você está no meio do caminho, você sabe que tem que fazer uma coisa que é o correto, aprenda a dizer não. Porque o mundo, ele tenta nos levar para as coisas boas que o mundo oferece. E isso vai consumindo o seu tempo, e você vai sendo um pomar infrutífero. Aprenda a dizer não, irmão. Nós temos que dizer não, isso é pecado. Olha, acho que isso não está correto. Não, eu deveria usar o dinheiro para fazer isso ao invés daquilo. Olha, tem essa necessidade, né? Não importa se é da igreja católica. Não. Cristo disse, eu estou no meio dos necessitados. Sirva a Deus, irmão. Faça isso em resposta. Isso vai fazer com que o azeite aumente. O que é o azeite, irmão? Você vai ver os resultados e o seu amor por Jesus vai cada vez aumentar mais. Ele vai sempre estar aumentando cada vez mais, lendo as Escrituras. E tudo que você achar que você precisa, irmão, peça a Deus, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Se você acha que você tem falta, qualquer coisa que seja para o agrado de Deus, que seja para o progresso do reino, Ele vai te dar. Senhor, eu quero pregar a Tua palavra. Peça a Deus, Deus vai te dar. Mas eu sou mulher, peça a Deus, Deus vai te dar. Se Deus der, é porque Deus quer que você faça. Senhor, eu quero evangelizar, Deus vai te dar. Peça e Ele vai te dar. Isso está nas Escrituras. Você acredita que as Escrituras estão falando a verdade para nós ou não? Então Deus vai te dar. Senhor, eu quero um carro. Deus não vai te dar. Não que Deus não queira, mas quando a Bíblia fala que Deus vai te dar, são aqueles que for para o progresso do reino. Do reino, ali se refere ao reino. É óbvio que se você precisar de alguma coisa material, você está precisando de um emprego, você vai procurar e você vai orar. E Deus vai preparar a oportunidade para você.
Ele vai preparar, Ele vai te abençoar. Jesus Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, Ele vai cuidar das demais coisas, Ele vai acrescentar, Ele vai fazer. Essa parte só está querendo dizer: não priorize as coisas dessa terra, priorize o reino, a glória. Eu sei o que vocês precisam, eu vou dar. Nem Salomão, com toda a sua glória, o seu dinheiro, se vestiu tão bem como os lírios do campo que as pessoas pisam. Jesus Cristo está falando. Nem os passarinhos do céu passam fome. Deus alimenta todo o exército que existe na terra de animais. Você acha que Ele vai te deixar passar fome? Você acha que Ele vai te abandonar? Jamais você vai ficar abandonada. Deus não vai deixar faltar nada para nós, nem se você deixá-lo, porque Deus é fiel e Ele vai nos sustentar até o fim da nossa vida, irmão. Então a palavra de hoje, irmão, mais uma vez, repetindo aquilo que já foi falado em outras pregações: viva a partir de agora em resposta a esse amor. E eu vou deixar aqui um pedido para vocês fazer a leitura. A gente já pregou também esses dias atrás. Deus está colocando muito forte no meu coração essas pregações, né? Colossenses capítulo 3, irmão. Você que agora é um convertido, você tem que ler Colossenses capítulo 3. Ah, irmão Josafá, Ele me visitou, Ele tocou meu coração, eu estou convertido. Você tem que ler Colossenses capítulo 3. Você tem que ler embaixo de oração Colossenses capítulo 3. Lá está falando: se agora, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do céu, as coisas da onde Deus está, e não buscai as coisas que são da terra. E ali Ele vai começar a falar para você o que você não deve fazer mais. Leia e ora. Deus vai transformar aquela palavra para a sua vida, para aquilo que você precisa para a sua vida. Deus conhece a sua vida e Ele sabe o que está dentro daquela passagem bíblica que Ele precisa te mostrar, que você precisa entender, que Deus precisa mexer dentro de você, irmão. É o Espírito Santo atuando em nós para entregar a Deus a sua esposa incorruptível, irmão, santa e pura. E Ele vai fazer esse trabalho na nossa vida. Essa é a palavra, irmãos. Deus abençoe a todos. Agora eu passo aqui para a nossa irmã Adriana, né, se tem mais alguma coisa para ela, né? Eu passo a palavra para ela. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus abençoe, pastor, por essa